Eu tava procurando uma coisa que não fosse também, né, uma desgraça, porque que nem eu disse, desgraça vai ter nos roteiros prontos dessa semana no canal. Então vai ter bastante coisa, vai ter guerra, vai ter layoff, vai ter de tudo. Eu achei esse aqui, que não é necessariamente um vídeo muito positivo, mas é do canal do Otávio Miranda, né, que é um cara que faz tutoriais de Python, curso de Python, TypeScript. Eu já achei uma outra coisa dele por aí. E ele tá falando sobre a OpenAI comprar Astral, que é a empresa que eu não sabia, né? Mas eu uso esses projetos em algumas coisas, do UV, Rough e TY também, tá? Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui do Otávio Miranda falando de notícias estilo canal Teclas, hein? Foi influenciado, será pelo canal Teclas? Porque obviamente só eu faço um vídeo que tem um roteiro em texto e fico aqui do lado reagindo ao meu próprio roteiro, né? Não sei. Vamos lá. Pessoal, eu não sou o cara das news, das notícias aqui, mas essa aqui eu não vou poder pular, né? Eu vou ter que falar dela aqui, porque isso aqui meio que me afeta também, né? Muita coisa também me afeta e eu nem falo aqui no canal, mas isso aqui tá na base do que eu trabalho com Python. A OpenAI acaba de anunciar a compra da Astral. Então, UV, Rough e Tai agora são da OpenAI, né? Eu vou te explicar certinho aqui o que eu consegui encontrar sobre isso. Eu vou falar também sobre a comunidade, eu pesquisei algumas coisas sobre isso também. Vou deixar a minha opinião sobre isso aqui, beleza? Então, a OpenAI acabou de anunciar a compra da Astral. Não temos valores ainda, mas quando a OpenAI publica isso aqui no próprio blog dela e a Astral também publicou isso aqui no blog dela, a gente já sabe que isso aqui é basicamente um negócio concretizado. A gente só não tem valores ainda. Você já deve saber disso aqui, mas a Astral é a empresa por trás do Rough, que é aquele formatter, linter que a gente utiliza no código. Eu utilizo isso no Visual Studio Code, utilizo no Neovim, usei no Zed também. O UV é o gerenciador de pacotes aqui do Python, né, que todo mundo agora parece amar, mas ele não faz só isso. Eu já te mostrei várias coisas do UV nesse canal. E o Tai seria basicamente para trocar fugiu da cabeça o nome, Pyrite ali, como o Type Checker. E eu falei disso aqui também. Ia dizer também, eu tenho que agradecer ao pessoal. Eu vou pegar o nome de vocês aqui, deixa eu botar aqui do lado. Porque eu fiz aquele projeto, né, que eu chamei de Meridiano, né, me crucifiquem, um projeto que eu fiz com o Vibe Coding, que foi aquele para acompanhar as notícias, né. Eu uso todo dia, esse projeto é bem útil, eu até vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem um vídeo inteiro sobre isso no canal, tá? Mas olha só aqui, ó. Caralho, Vanderlei Luxemburgo é internado em UTI após mal-estar, ó. Pra vocês saberem, ó. Estados Unidos investiga o Petro por suposta ligação com traficantes de drogas. Obviamente, claro, Trump, é por isso que tu tá investigando o Petro, né? Então esse aqui é uma aplicação que é feita em Python, que usa o DeepSeek e vários feeds RSS para agrupar notícias, dizer qual é o nível de importância que ele considera essas notícias e me ajudar basicamente a ler e pesquisar elas, tá? E quando eu falei desse vídeo no canal, várias pessoas acharam interessante e começaram a contribuir. Ele tá lá no meu GitHub, né? LF Zavak, vocês podem procurar LF Zavak, o nome do projeto é Meridiano. E esse projeto é feito em Python, tá? O que algumas dessas pessoas contribuíram lá foi uma estruturação melhor do projeto usando o V, usando o PyTest, usando o Rough para deixar muito melhor, tá ligado? Então eu vou dizer o nome dessas pessoas que fizeram as contribuições aqui, porque eu acho que é legal vocês saberem. Pera aí, ó. Foi o Common Programmer, foi o Costis, foi o Marcos TX e foi o Garcia Dias, tá? Fizeram suporte a Docker, várias coisas. Então o projeto tá muito mais bonito, muito mais organizado. Eu não uso IA local no Meridiano, eu estou usando o DeepSeek por API, porque é muito mais rápido, mas o pessoal também implementou IA local, aí tu pode botar o modelo que tu quer usar, e daí ele vai, se tu tiver com a chave, né, de qualquer coisa, se tu tiver com uma chave da OpenAI, se tu tiver com uma chave do Grok, se tu tiver com uma chave do DeepSeek, tu bota o nome do modelo, ele vai usar uma biblioteca em Python que aceita qualquer modelo, vai tentar usar a chave que tu botou e a URL que tu botou nas variáveis de ambiente para chamar, e se tu botar Olama, dois pontos, o nome do modelo, ele vai procurar no teu local com Olama. Então funciona. Obrigado, Igor Ramos, por ter virado camaradinha. Mas
Daí eu descobri o V e Rough e essas outras coisas por causa deles. Por quê? Porque eu não sou um programador Python, não programo Python todo dia, volta e meia eu mexo num projetinho e outro. E a última vez que eu fiz coisa em Python, que devia ser tipo, sei lá, 5, 6 anos atrás, eu tinha feito só com requirements Python, eu tinha feito com os Envy lá, essas coisas, mas eu não sabia usar o VRuff, essas coisas, e daí quem contribuiu pro projeto fez a migração, foi um pouco difícil porque foi gigante e tal, mas o projeto tá melhor. E daí quem quiser dar uma olhada também, tem uma coisa nova no projeto aqui que é as coleções, ó. Tá lá no GitHub, mas basicamente tu pode clicar nos artigos agora e botar eles dentro de uma coleção, por exemplo, assim, essa coleção aqui, IA e Guerra, né? Aí eram os artigos que tem a ver com IA e guerra, que foi o vídeo que eu fiz sobre Anthropic lá. Então me ajuda porque basicamente o jeito que eu tenho usado isso aqui, ele faz os resumões do dia, ele faz os resumos da semana e tal, do teu feed. Eu tenho um de Brasil, um de tecnologia e um de segurança da informação. Mas daí eu vou lendo, assim, eu tipo, pô, é interessante aqui, eu quero saber qual é do Vanderlei Luxemburgo, eu boto aqui, daí aparece numa lista os artigos do Vanderlei Luxemburgo, e daí eu começo enfim, eu tô usando pra isso, tá ligado? E aí, Igor, nós vamos voltar com o curso de Rust, é a próxima... o canal Teclas 2 lá, inclusive, se vocês não estão ligados, eu sinto que eu fico fazendo muito publi das minhas próprias coisas, né, mas tipo, foda-se, é o meu canal, onde é que eu farei, né? Se você não ama a si mesmo, quem é que vai amar? Teclas 2 tá saindo gameplay de Universal Paperclips, que vão jogar daqui a pouco, mas vai começar a sair o próximos passos lá de Rust, tá? Vamos voltar pro vídeo? Beleza. É só pra dizer que eu descobri o Rough e o V por causa, né, do Common Programmer, Costes, Marcos TX e Garcia Dias que atualizaram meu projeto. Opa, spoilers. Aqui. Voltar aqui pro Otávio Miranda. Até no meu curso lá, então eu tenho muito o que falar sobre isso aqui, porque dependendo do que acontecer, pode ser que eu tenha que sair alterando o código legado, regravando o vídeo e assim por diante. Sobre a compra. No dia 19 de março de 2026, que é hoje, também conhecido como poucas horas atrás, eu recebi a notícia do blog da OpenAI num aplicativozinho de feed que eu uso para ler as notícias, e ela anunciou que estava comprando a Astral. Na verdade, eu assustei porque eu achei que era Astro quando eu li inicialmente, mas é Astral, que me afeta do mesmo jeito. E aí, conforme eu comentei isso com você, as duas empresas já estão anunciando isso aqui, então a gente já pode confirmar a informação, né? O time inteirinho da Astral vai ser absorvido pela divisão do Codex. Quem ainda não utilizou o Codex, eu acho que todo mundo aqui no canal já deve conhecer o Codex, mas o Codex, ele é como se fosse o Anti-Gravity lá do Google, um editor de código similar ao Visual Studio Code também, que você pode usar a IA, né? Na verdade, ele é feito para você usar a IA, mas o Codex não é só isso, ele tem também o Codex CLI e ele tem também a versão em nuvem, né? Que você pode passar um repositório lá para ele e mandar ele fazer algum serviço na nuvem. Para tranquilizar a galera aqui um pouco, tá? Essas informações que eu tô te passando aqui são coisas oficiais que eu li, mas mais para baixo eu vou passar informações que eu vi em fórum. Tô achando engraçado dessa história aqui é que todo mundo sabe que essas Big Tech são empresas do diabo satânicas, né? Tecnicamente, o OpenAI não é uma Big Tech, mas ela é uma empresa que tem uma valuation de bilhões de dólares, né? Vamos chamar de Big Tech. Todo mundo sabe que tudo que elas meterem a mão provavelmente vai dar merda, tá ligado? E eu acho que tem um motivo bem específico que é o que o pessoal acha. Tá, pra que eles comprariam essas ferramentas se não pra se adonar da comunidade e tentar influenciar a comunidade que era pra ser uma comunidade, né, aberta e cheia de pessoas interessadas que desenvolvem IA, porque se era pra escrever essas ferramentas de Python, ou se era pra usar melhor essas ferramentas, integrar, tipo, contribui pro open source, não precisa comprar a empresa, tá ligado? Então todo mundo já sente o cheiro de bosta a quilômetros de que vai acontecer uma coisa muito ruim. A gente não sabe o que é, mas a gente sabe que vai acontecer algo muito ruim, sabe? Também vi em outros locais, no Twitter e tal, né? O Charlie Marsh, fundador da Astral, disse que vai continuar contribuindo abertamente para software de código aberto, junto com a comunidade, e a OpenAI prometeu que vai manter esses projetos em open source. Valores da aquisição eles não divulgaram, conforme eu falei para você, mas provavelmente na hora que você estiver assistindo esse vídeo já vai ter algum valor ou alguma coisa mais com... Eu vou botar na edição, mas se eu pudesse chutar, eles devem ter dado, sei lá, um pedacinho da OpenAI pra eles, assim. Ah, cada um ganhou 0,10 da OpenAI e daí deve ter ficado bilionários de uma hora pra outra.
se não falir a OpenAI, se a Microsoft não engolir eles quando der algum problema com a OpenAI. Tem se falado muito que a OpenAI talvez possa estar indo pra banha, mas sei lá, a gente nunca sabe nesse mercado de IA. Concreta, mas comparado com coisas que a OpenAI já tinha comprado ou tentou comprar antes, por exemplo, a empresa lá do Johnny Ive lá da Apple por 6,4 bilhões, a tentativa de compra do Windsurf por 3 bilhões, ter contratado o Dev lá do OpenClaw, mas eu não sei se eles compraram o OpenClaw, mas eu presumo que talvez eles tenham comprado. Eles contrataram o Brother, se eu não me engano. Eles não compraram o projeto porque é só um treco vibe coded de uma semana, segundo o próprio desenvolvedor disse. Mas enfim, eles contrataram o cara provavelmente para ajudar a integrar esse tipo de ferramenta lá dentro. Desculpa te interromper tanto, Otávio, mas tem um vídeo no canal também, eu vou botar aqui quando sair editado, que a gente fala exatamente sobre isso, essas compras malucas de empresas de IA e das Big Techs, que eles, ele falou todas essas, a gente falou de cada uma delas. A gente vê o tamanho da queda que vai ser isso quando a gente vê o que está acontecendo dessa consolidação dessas empresas de IA, de comprar tudo. Do OpenClaw, não sei, não deve ter saído barato também. Essa parte aqui da Astral não deve ter sido muito cara para eles. Mas na hora que você ver o valor, deixa aí nos comentários para eu saber quanto que saiu isso aqui. Agora, sobre motivações. Por que cargas d'água uma empresa de IA vai comprar uma ferramenta de linting para o Python? Pensa comigo. Mas faz sentido. Eu cheguei em algumas conclusões que vão fazer sentido sim, ó. Primeiro, a velocidade das ferramentas. Eu cheguei até a comentar isso com vocês. As ferramentas da Astral são escritas em Rust. E o Codex, né, pelo menos todos... Só uma coisa engraçada que eu vi, e eu faço isso direto. Ele trocou pro inglês, tá ligado? Ele falou Astral, e eles são escritas. Ele falou escritas em inglês, tá ligado? Que nem a voz do TikTok quando ela fica desse jeito. Eu achei... eu faço isso o tempo inteiro. Inclusive, eu troco palavras o tempo inteiro no canal e vocês são bem compreensivos comigo. Todas as partes que a gente conhece são escritas em Rust também. O Rust, se você pegar ele processa um arquivo em menos de 10 milissegundos. O UV resolve dependências também numa fração de segundo. E quando você tem um agente de IA iterando sobre um problema várias vezes, né, centenas de vezes, como eu coloquei ali, isso aí faz a diferença. Eu não sei como você tá nesse quesito de codar com o IA, mas se você já fez qualquer teste, você vai ver quantas vezes ele vai passar em determinado código e talvez quantas vezes ele vai usar um rough, um type checker, um PyTest, que não tem a ver aqui, não vem ao caso aqui, mas isso... Já que o Otávio perguntou, eu vou dizer para vocês mais ou menos como é que eu faço vibe coding, tá? E talvez eu tenha que evoluir. Mas eu uso uma ferramenta que se chama Aider, tipo AI There, que é uma ferramenta de terminal. E daí tu só pluga um modelo, ela mapeia o repositório que tu tá, ela usa Git, né, todas as outras coisas, e ela pode rodar umas ferramentas e gerar código. Geralmente eu só peço para ela me gerar código e eu fico olhando assim, cada passada, eu vejo o código que ela gerou, testo, né, tenho pedido para botar teste, fazer as coisas, se eu acho que tá funcionando, eu entendi, eu faço um commit. Não tô programando muito assim, que nem eu disse, eu tô fazendo isso mais nessa ferramenta Meridiano que eu criei do zero, assim, e porque eu ainda não consigo confiar de deixar uma ferramenta fazendo um negócio sozinho. O Aider, ele fica sugerindo, tu quer que eu rode esse comando? Tu quer me dar permissão para fazer as coisas, pegar a saída das coisas e continuar? Eu não quero. não quero. Eu valorizo muito meus tokens e tenho medo do que possa acontecer, tá ligado? Mas basicamente é assim que eu tenho usado. Isso deixaria o agente extremamente lento, né? Segundo, e isso aqui são informações da minha cabeça, tá? As fontes são a minha imaginação. Mas eu acho que é o ciclo, né? Querer ter o ciclo completo. O Codex gera código hoje, mas a OpenAI quer que ele faça tudo. Monte um ambiente com o UV, faça linting com o rough, cheque a tipagem com o TIE e rode os testes. A única coisa que ela não tem ainda é o PyTest. Será que ele vai ser o próximo? Bom, basicamente um workflow de ponta a ponta autônomo. E isso aqui eu coloquei porque ontem
eu gravei um vídeo que deve sair aí no canal por agora, e eu pedi pro Gemini fazer a tradução da legenda de português para inglês, né? Ele começou a patinar um pouquinho para fazer esse serviço e começou a tentar baixar coisa do Python. Só que ele não criou um ambiente, não fez nada. E o meu pai... É exatamente esse tipo de coisa. Tu diz assim, Gemini, por favor, faça a funcionalidade que já existe no Google Translate, né? O outro produto da empresa, mas eu entendo, não tá integrado isso. Daí o Gemini, beleza, deixa eu traduzir, mas primeiro eu preciso baixar uma biblioteca em Python. Daí tu já pensa assim, tá desenvolvendo consciência, fé da puta? Tu tá tentando fugir do data center? Pra que tu precisa baixar um pacote? Eu pedi pra traduzir um texto. Ele é gerenciado pelo Homebrew, o global, porque eu sempre uso o ambiente virtual. Então, ele começou a instalar coisa na hora que eu vi que eu cheguei pra olhar, porque eu não fico olhando ele traduzir a legenda. Ele já tinha instalado meio mundo de coisa no meu ambiente global. E o pior de tudo é que no Homebrew não dá pra você tirar. Pelo menos eu não consegui desinstalar as coisas que ele instalou. No final das contas, em resumo, pra você que isso não vem ao caso, eu tive que desinstalar o Python, remover tudo e instalar novamente. Então, o Gemini tava rodando um clusterzinho das IA rebelde dele para o dia do data center, tá? Toma cuidado aí. Eu acho que isso aqui já é um dos pontos que faz a OpenAI querer ter a Astral, né? E terceiro, o que a maioria das pessoas deve imaginar é isso, né? A OpenAI não tá comprando só a Astral, né? Ela tá comprando a fama do UV, do Ruff e todo mundo que usa isso aqui. Então o UV já é usado por centenas de milhões de desenvolvedores. Se você pega FastAPI, Django, Pandas e várias outras aplicações também já sugerem o uso do UV ou já usam o UV por baixo dos panos. Basicamente, a OpenAI está comprando acesso direto a milhões de desenvolvedores, incluindo eu, e se você usar essas ferramentas, você também. Essa também é uma das partes que me preocupa um pouco, mas eu já chego nesse ponto aqui. A comunidade Dev e Open Source em geral. E isso aqui eu não tenho como falar por todo mundo. Então eu saí pesquisando, achei alguns tópicos no Hacker News ali, que eu vou falar. O José disse que tava fazendo fake task pra comer os créditos malucos. Isso é quando o taxista ficava rodando com o turista, né? Em volta do lugar pra cobrar mais no taxímetro. É isso que os modelos estão fazendo. Mas eu ia dizer, eu acho que provavelmente o Otávio vai falar isso, mas pra OpenAI botar uma facilidade no Ruff quando ele funciona com os modelos dele, é uma coisinha assim que ele tem uma integração facilitada com os modelos da OpenAI. Isso aí é um pulo. Claro que uma coisa que eu gosto bastante é que os endpoints da OpenAI, né, os URLs, as APIs deles, como funcionam e as chaves, por exemplo, tu pega o DeepSeek, tu só troca o nome do endpoint e o DeepSeek implementa tudo exatamente igual e meio que virou um padrão da indústria. Então eles vão ter que ser um pouco criativos para implementar isso, mas eu imagino que talvez só de fazer a ferramenta funcionar melhor. E daí, por exemplo, eu não vou trocar no meu projeto que eu acabei de falar para vocês, tirar o UV para voltar para o outro Package Manager. Eu acabei de trocar, tá funcionando super bem. Então, se o OpenAI começar a meter uma canalice para fazer isso, provavelmente eu não vou trocar de primeira, né? Se bem que eu poderia pedir para o modelo fazer a migração para mim, mas aí a gente fala outro dia sobre isso. Falar para você, por enquanto eu vou ler aqui e depois eu deixo a minha opinião sobre tudo isso aqui. Eu não tenho como falar por todos os desenvolvedores, eu também não tenho nada contra a OpenAI, eu uso os produtos deles aqui, tá instalado aqui o Codex CLI, o Codex App, inclusive o Codex App, ó, publicidade gratuita, tá com 2 vezes mais tokens até abril, por isso que eu tô usando mais o Codex App do que o Codex CLI, mas já de cara, como eu falei lá no comecinho pra você, isso aqui me assustou, porque o Ruff e o UV estão em todas as áreas do Python que eu mexo. Então, praticamente, eu falei em Python, o UV tá. Você pode olhar qualquer um dos vídeos mais recentes do meu canal, que eu vou estar utilizando UV e Ruff. O Thai eu ainda não coloquei, porque a última vez que eu olhei ele ainda não estava pronto o suficiente. Eu ainda utilizo o Pyright, mas o UV e o Ruff estão em todos. E aí, o que me dá mais medo nessa parte toda é a área financeira da OpenAI. A gente sabe que a OpenAI ganha muito dinheiro, tem muitos clientes, mas eles não geram nenhum lucro e queimam muito caixa, né? O ritmo é absurdo. Eu te mostrei ele em cima, alguns exemplos de coisa. Assim, ó, sabe qual é o meu negócio? O meu negócio é ir pra frente da banquinha de açaí
e comprar por R$20 o açaí deles, né? Um potão de açaí e vender para todo mundo que tá na outra esquina por R$19. Esse é o meu negócio. Nossa, olha só quanto dinheiro tá entrando, tá? Ele tá saindo um monte também. No final eu tô no prejuízo, né? Mas eu tô ganhando muito dinheiro. É meio que esse o negócio da OpenAI hoje, assim. E isso que a gente nem fala da depreciação dos data centers, né? A recomendação aqui do vídeo falando sobre essa questão dos custos de data centers para vocês. Coisas que eles ou compraram ou tentaram comprar e agora você tá escutando uma notícia de uma coisa nova que eles estão comprando ainda sem gerar lucro. Então o meu único sentimento com isso aqui é medo. E não que eu me apegue a nenhuma ferramenta nem nada. O problema é ter que voltar refazendo o serviço ou trocando base de código por algum motivo, se é que isso vai acontecer. A gente não sabe de nada ainda. Olha lá, eu saí buscando pela internet e encontrei algumas coisas aqui e o sentimento não tá muito distante do meu. No Hacker News, eu vou chutar por baixo que eu vi um 75% de comentário negativo. E por baixo, porque eu não me lembro de ter visto nenhum comentário positivo. Então eu tô jogando assim, só porque eu não vi não quer dizer que não tem. E a preocupação das pessoas nesses comentários é exatamente a mesma que eu tive. A saúde financeira da OpenAI. É o que eu ia dizer, todo mundo sabe que isso provavelmente vai ser ruim. Não é provavelmente, né? Assim, tem tudo pra dar errado, vai dar errado. O José falou, o negócio da OpenAI é quebrar todo mundo e fazer monopólio depois de tal preço. Pode ser que eles queiram fazer isso, mas eles não vão conseguir fazer isso. Eles não vão conseguir competir com o Google, Anthropic, o próprio Grok e tal. Todo mundo tá competindo por preço num negócio que hoje não é mais inovação tecnológica, é botar mais GPU dentro de um data center, tá ligado? Esse é o grande problema da OpenAI e é por isso que a gente fala que é uma bolha e não tem como acabar bem o negócio. Porque não é que não poderia dar lucro um dia, mas o problema é que até pela taxa a queda da taxa de lucros, que é uma dinâmica comum no capitalismo por causa da competição, por causa da maneira que eles constroem esse produto, eles não vão conseguir ganhar os 200 mil vezes em cima que eles precisavam para compensar esse investimento e essa valoração que tem das ações, não tem ações, né, da empresa deles. Esse que é o grande problema. A OpenAI, ela tinha que pegar de uma hora para outra e cobrar 200 vezes mais do usuário comum pelos créditos. Ela tinha que começar a ganhar muita grana de propaganda, ela tinha que criar um produto que tá ganhando bilhões e tal, só que daí vai chegar o Google e vai dizer, olha, a OpenAI tá cobrando 200 vezes mais, nós estamos cobrando 100 vezes mais apenas. Daí a Microsoft vai dizer, eu cobro 50 vezes mais do que estava ontem só, e daí eles vão começar a competir e a OpenAI vai ser obrigada a descer o preço deles, ou seja, achatando a margem de lucro deles. Como é que eles vão ganhar o dinheiro necessário para um monopólio se não é uma tecnologia monopolizável hoje? E esse é o grande problema que a gente está tendo aqui para a OpenAI, né? Que a OpenAI está tendo aqui e por isso que quando isso ficar mais claro, e pode ser que esteja ficando todo dia, eu tô dizendo, vai dar problema com a bolha, eu não sei direito como é que vai dar, mas quando for incontornável isso aí, no que diz questão aos investimentos em data centers e nessas empresas de IA, aí que vai dar a bosta. Essas coisas aqui que eu tô colocando, tá? Tudo que eu tô referenciando aqui, né, apontando, tem links aqui, eu vou deixar o link desse artigo, aí você pode ir em todos os links dessas fontes aqui que eu tô falando, tá? Não é coisa da minha cabeça isso. E outra coisa também, a própria OpenAI já projeta prejuízo agora para 2026 de 14 bilhões de dólares. E aí eu tava olhando no Hacker News aqui, até deixei o link aqui, né, no artigo aqui para você, que eles não esperam também um fluxo de caixa positivo antes de 2029 e 2030. Então você vai lá e pega essa infraestrutura crítica do Python, pelo menos no meu caso, tá na base de tudo, e coloca debaixo do guarda-chuva de uma empresa que depende da injeção constante de capital VC para sobreviver. Eu não acho que isso vai acontecer, mas se em algum momento, por algum motivo, a bolha da IA esfriar, ou como eu brinquei ali, se alguém espirrar numa direção errada, já era a OpenAI, e aí já eram as ferramentas que a gente adora. Os seus pacotes estão baixando, enquanto isso aproveite essas propagandas aqui selecionadas para o seu perfil, tá ligado? O seu agente está trabalhando. Enquanto isso, compre eu ia dizer o nome de uma marca assim, né? Compre Canal Teclas, enquanto isso daí vai aparecer lá na minha cara, assim, essa propaganda foi paga por Canal Teclas. Eu peguei essa notícia aqui, como eu te falei, essa frasezinha aqui, lá do Hacker News, que alguém resumiu lá, tá? Eu deixei o link aqui para você. Mas a frase original traduzida para o português seria mais funcionalidades essenciais, das quais desenvolvedores dependem, passam a depender de um fluxo
contínuo de bilhões em financeiro VC, o que poderia dar errado, né? A segunda preocupação aqui, já passando, né, pra gente já tá demorando demais nisso aqui, é a enshittification, né? Que é a bostificação mesmo do negócio. Porque daqui a pouco você vai dar ali o VAD em alguma coisa. Eu fiz um vídeo sobre mertificação, um short, né? Porque tem 1000 vídeos sobre mertificação. Aí vem um liberal idiota lá e dizer: nada a ver isso que você tá falando, não é assim que as coisas funcionam, uma teoria sem pé nem cabeça. Aí eu venho no canal de qualquer pessoa que tá interagindo com essas empresas e a pessoa diz: caralho, tá piorando todos os produtos porque um bilionário comprou a infraestrutura mínima que eu tenho pra fazer o meu trabalho e tá piorando ela, tá ligado? E daí vem liberal idiota dizer que, não, o capitalismo funciona, é assim que funciona mesmo. Pois e aí você vai ter que usar alguma coisa do Codex específica, ou daqui a pouco você vai ter que ir lá e usar um UV Disable Agent ou UV Disable AI Hints. Tudo isso aqui que eu tô falando aqui, tá? Eu tirei lá dessa thread lá do Hacker News. Mas essas partes aqui, elas fazem sentido por conta do seguinte: imagina que pensa você, eu sou uma empresa e eu tô com prejuízo. E aí vai chegando um tempo lá que eles falaram, 2029, 2030. Nesse momento, você tem que arrancar dinheiro de algum lugar. Então, da onde você vai tirar dinheiro? De onde for possível. Então, provavelmente, essas partes da IA vão entrar no UV AD, talvez, ou no Rough. Enfim, eu não sei, eu tô chutando ainda, mas eu acho que vai entrar IA nessas partes aqui. Não é só melhoria do Codex, mas é um casamento mesmo, né? Uma união das coisas ali. Uma outra coisa também que pode acontecer é a assimetria de informação mesmo, né? Porque se os autores de ferramentas tão famosas quanto o UV, o Rough e várias outras, por exemplo, agora a Anthropic lá também tem o BAN e tal, né? Mas se esses autores são donos das ferramentas, nada... Verdade, Anthropic tem o BAN, né? Eu tinha esquecido disso. Nada impediria eles de criar as versões internas primeiro, treinar primeiro o Codex, e aí depois que ele já tiver bem treinado, aí sim libera tudo pro público, né? E aí eles teriam vantagem sobre o Claude ou sobre o Copilot e qualquer um deles assim. Mas eu não acho que isso aqui possa acontecer, eu só trouxe essa informação aqui, porque muita gente falou disso e muita gente concordou, eu achei prudente trazer isso aqui pra gente também. E isso é uma coisa que eu acho interessante, tá? Porque essas empresas, elas estão comprando as comunidades open source, elas estão comprando basicamente, né, a adoção desses projetos, porque para que uma empresa vai querer comprar um runtime Python, uma biblioteca Python, runtime JavaScript, né, que é outra, para integrar melhor nos seus produtos, se eles têm bons engenheiros e é um produto open source, dá dinheiro pro negócio, paga pro pessoal melhorar, para integrar, todos esses projetos open source precisam de grana, tá ligado? Eles compram porque eles querem ser donos da comunidade, né? Porque tu não pode, fazer um vibe coding, tu não pode fazer um prompt para criar uma comunidade, para criar um produto de sucesso, não importa o que os influenciadores dizem. E é por isso, né, que nesse mundo aí que tudo vira mercadoria, produto e a gente precisa pagar as contas, chega os bilionários ou, enfim, um terceiro que está recebendo muito dinheiro dos bilionários, né, para eles especularem nesse mercado aqui, e ele começa a comprar todas essas coisas, porque o open source já não dá dinheiro, a gente já tá... O vídeo de hoje no canal, inclusive, é sobre a IA matando o open source de uma maneira nova e inovadora, né, reescrevendo todos os projetos e tal. Mas daí, sim, a gente precisa dar grana e tal, se chegar o Sam Altman e dizer, olha só, te pago $1 bilhão para vender o canal Teclas, vocês acham que eu não vendo? Claro que eu vendo, eu faço Teclas 3, né, ele vai comprar o Teclas 1 e o Teclas 2, se inscrevam no Teclas 2. Aí eu faço o Teclas 3, tá, e digo pra vocês, pessoal, não segue o Teclas 1 e o Teclas 2, porque agora é o Sam Altman lá, é da OpenAI, sabe, tem que usar AI nesse canal, mas no Teclas 3 tá liberado pra gente. Comentário eu achei genial, também tive que roubar ele pra cá pra gente, que é o seguinte: a empresa que vive dizendo que desenvolvedores de software vão ser substituídos, compra mais desenvolvedores em vez de usar a própria IA para fazer software, né? Então é aquele esquema, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Pelo jeito, ainda estamos precisando bastante de devs. E o que eu penso nessa história toda? Eu acho que eu nem preciso mais dar a minha opinião, porque eu vim dando a minha opinião desde o começo do artigo ali. Mas eu vou continuar utilizando o UV e o Rough e ficar de olho nisso aqui. Até porque, se você olhar as licenças deles ali, dá para você forcar ele ali. Provavelmente alguém da comunidade que não gosta da OpenAI ou alguma coisa assim vai fazer isso aqui. Mas eu acho que não é para se desesperar com essa notícia
notícia aqui, né? Só que, igual eu escrevi aqui, né? Eu não tive nem tempo de parar e refletir sobre isso. Eu tô gravando aqui assim que eu acabei de ver a notícia. Então, eu não tô confortável com isso, mas eu também não vou fazer absolutamente nada. O motivo desse desconforto por agora é você ver as coisas. Eu ri, tá, Otávio, mas é exatamente o que a gente sente com muitas coisas, assim. A gente a vida, notícia ruim, um monte de merda acontecendo o tempo inteiro e tu tipo, caralho, isso é péssimo. Isso me deixa extremamente desconfortável. Eu não farei nada sobre isso. Coisas que a gente vem utilizando, que são de código aberto, aí todo mundo ama aquelas coisas, elas do nada serem compradas por empresas enormes que só simplesmente viram pra você e falam assim, olha, eu vou manter isso aqui em código aberto, tá? Mas se amanhã eles quiserem fechar, fecha. Isso aconteceu, se eu não me engano, com o editor antes do Visual Studio Code, eu esqueci o nome dele. Atom, acho que é Atom, é esse mesmo. O Atom, ele era o editor antes do Visual Studio Code, a Microsoft foi lá e comprou o negócio e começou a focar o desenvolvimento, depois de certo tempo, né, despistado, começou a focar o desenvolvimento todo no Visual Studio Code, o Atom acabou ficando para trás, morreu, hoje eu tava esquecendo o nome dele. A Anthropic comprou o BAM, ferramenta amada por milhares de desenvolvedores, e agora a OpenAI compra a Astral. Basicamente é o que eu escrevi aqui embaixo, né? A OpenAI tá capturando Python, a Anthropic tá capturando o JavaScript. É claro que tem outras ferramentas, tá? Eu já mandei uma oferta pra eu capturar toda a comunidade PHP. PHP vai ser a linguagem do futuro, tá? Vai voltar quando as IAs acabarem com todas as outras, nós vamos voltar a programar em PHP. Eu acho que o ainda tem o conta ali do chat, pode comprar o Pro, tá ligado? Acho que isso aí é o futuro. Que a gente pode utilizar. É um exagero isso aqui, mas é algo para se pensar. Já não me deixa confortável isso aqui. E é aquele esquema que eu estava comentando sobre o Atom. O risco real não é agora, é daqui a 2 a 3 anos que essa poeira começa a baixar, ele começa a colocar uma coisinha aqui, colocar uma outra coisinha ali, e aí no final você tá com uma ferramenta que já nem é útil mais, ela só tá tentando te vender alguma coisa nova. A propósito, isso é chamado de enshittification, né? Enshittification. Mas vamos pensar positivo. Vamos fazer o quê por agora, né? Nada. Simplesmente faz igual lá os pinguins de Madagascar. Só sorria e acene e continua utilizando o UV e o Rough. Porque, até porque não faz nenhum sentido trocar nada. Agora você nem sabe o que vai acontecer. E se começar a acontecer alguma coisa mais pra frente, você vai ver que vai aparecer forks dessas ferramentas, se você realmente quiser continuar usando elas. Mas eu não acho que por agora essas empresas, nem a Anthropic, nem a OpenAI, nenhuma das duas vai fazer nada que seja muito ruim para essas ferramentas aqui. Então eu ainda tenho esperança que o UV, o Rough, o Tai, o OpenClaw, o BAM, eu ainda acho que essas ferramentas ainda vão melhorar bastante para deixar você preso por mais tempo ainda. E aí sim, depois pode ser que aconteça alguma coisa ruim. Quem viu o nosso gameplay do Universal Paperclips, primeiro, a IA vai te oferecer a cura pro câncer, a paz mundial, um monte de grana, aí depois ela vai fazer a maldade. É isso que a OpenAI vai fazer com vocês. Vai meter um monte de integração com os agentes deles e os agentes de todas as empresas, vai funcionar super bem, vai ficar mais rápido. Nossa, tá toda a comunidade muito feliz que tá funcionando. Aí, bam, botou propaganda, tu tá fazendo teu vibe coding lá e tá passando propaganda da OpenAI no meio, instalou o pacote, cada pacote uma propaganda, metade do teu código que faz vibe code já insere um banner da OpenAI no teu produto, que vai direto pra eles a grana, alguma coisa assim eles vão fazer, tá ligado? Ruim. Então, pessoal, é isso, eu só vim aqui gravar essa notícia. O Loomdeal falou, vão ganhar com vigilância. Tem isso também. Vão copiar todo o código que tu tá fazendo, vai treinar automaticamente, a propriedade intelectual desse código vai ser deles, o banco de dados dos teus usuários vai ser usado pra treinar, sei lá, alguma coisa eles vão conseguir. Notícia, tá? Eu não sou o cara das news, já falei isso pra você. Do jeito que eu peguei essa notícia agora, eu escrevi isso aqui rapidão e vim gravar isso aqui. Tô passando esse vídeo no meu editor que corta os vídeos automaticamente pra mim, então ele pode ficar esquisito, porque é um vídeo mais falando, né? Não tem um tutorial, então você pode ficar vendo eu pular de um lado pro outro aqui, quando eu dou qualquer pausa, né? Então, é isso, tá? Se ficou estranho, comenta aí. Se você gosta desse tipo de vídeo, fala aí pra mim que eu posso publicar mais vídeos sobre isso, tá? Eu tô publicando esse aqui porque esse me afetou diretamente, mas o que costuma acontecer? Eu vejo uma notícia
geralmente muito antes de muita gente, porque eu tô olhando essas coisas o tempo inteiro. Então, às vezes, se você quiser que eu faça alguma sessão de notícias... Fui falar do editor e ele comeu o final do meu vídeo. A IA está nos assistindo. Até o próximo. Um abraço. Então, eu só ia dizer que é exatamente o que eu faço. Eu tiro os espaços, eu edito na mão essa tirada de espaço. Eu sei que podia usar um editor que faz isso, calibrar ele melhor, mas eu tô tentando falar melhor e a edição geralmente vai bem rápido, mas eu faço a mesma coisa, não é estranho. Muito obrigado, Otávio. Foi um baita vídeo. Faça mais vídeos sobre notícia, eu acho que é legal. Eu achei que tu teve uma visão bem boa, bem crítica ao negócio e tu conseguiu expor bem o problema da comunidade que tu faz parte, que é uma que eu não faço muito parte, não entendo, né, do que tá acontecendo. Porque quando eu vi isso daí, eu tipo, que legal, a OpenAI comprou esses projetos que eu uso. Acho que vai dar merda. Será que alguém que é da comunidade consegue explicar que vai dar merda? Daí o Otávio disse, pô, eu acho que vai dar merda. Concordo, tá? Valeu pelo conteúdo aí, Otávio. Se inscrevam lá no Otávio Miranda se vocês querem, né, aprender Python, aprender, pelo que eu vi, ele tem vários cursos e tal, então é isso aí.